guerra continua. Agora de manhã para nós, né? Lá já é mais tarde. Em suma, há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, houve mais um ataque. Lá onde estão os brasileiros, Khan Yunis, na área sul. Ou seja, eles acabam de bombardear uma cidade na área para a qual querem que todos os palestinos se movimentem, né? Querem aquela ordem de evacuação para que todo mundo vá para a região sul. E está sendo bombardeada. Acabou de ter um bombardeio lá em Khan Yunis, né? Bem onde estão os brasileiros que aguardam a liberação da fronteira para poderem ser resgatados pelo Brasil, que já está lá com um avião e tudo. Não é que a ONU não serve para nada. O mundo é melhor com a ONU do que era antes. Tinha a Liga das Nações, né, depois da Primeira Guerra Mundial, mas não era uma organização como a ONU, que neste momento, por exemplo, está lá dentro de casa trabalhando, né? E a ONU está denunciando que mais de 100 mil casas foram atingidas. A ONU já perdeu 11 funcionários dentro de Gaza, né? E a ONU está denunciando corpos insepultos, né? Muitos corpos insepultos. Então, a situação humanitária é cada dia pior lá em Gaza. E, apesar disso, nós tivemos ontem o veto americano à resolução negociada pelo Brasil, amplamente negociada, intensamente discutida com todo mundo, e recebeu 12 votos, né? A aprovação depende de 9 votos apenas, ou seja, a resolução do Brasil estava aprovada, estaria aprovada, né? Trazendo a chamada pausa humanitária, para não usar a expressão cessar-fogo, uma pausa humanitária rápida para, sei lá, não se estabelecia, ela não estabelecia de quanto tempo, se era de um dia, 2 dias ou 3, mas uma pausa no bombardeio, né? Para que a fronteira fosse aberta, as pessoas fossem retiradas e os caminhões com ajuda humanitária entrassem. 12 votos, ela estaria aprovada com algumas medidas que iriam mitigar, né, o grande sofrimento que está sendo imposto ao povo de Gaza. E quando a gente fala sempre as frases, mas houve ataque de Hamas, Israel também perdeu civis, muita violência, houve sim. Agora, a guerra, ela tem limites, né? A resposta de Israel está sendo desproporcional e aquela coisa, a resolução também ajudava Israel, né? Ela pedia a devolução dos civis que estão sequestrados pelo Hamas e tal. E os Estados Unidos resolveram usar o seu poder de veto. Aquilo ali, há pouco você dizia, é o poder de um país só, né? São 5 países que têm esse poder de veto. Só que nenhum deles usou o poder de veto, né? Que são Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Nenhum dos outros usou o poder de veto para derrubar a resolução, só os Estados Unidos. E por quê? Alegando o quê? Alegaram que no texto não se fazia uma referência ao direito de Israel de se defender. Olha, primeira coisa que irritou a diplomacia brasileira porque não disseram isso enquanto o texto estava sendo negociado, né? Não havia essa expressão, Israel tem direito de se defender, mas estava implícito, né? E não foi dito, nós queremos uma frase dizendo textualmente Israel tem o direito de se defender. E aí derrubou-se a resolução, né? Houve o fracasso de todo o esforço, que não é um fracasso do Brasil, né? É um fracasso da diplomacia, né? Do exercício da diplomacia. Por quê? Porque esse Conselho de Segurança não pode ser desse jeito, né? Não se pode garantir mais esse poder de veto, deixar o mundo refém da vontade de 5 países, ou de um dos 5 países que tem poder de veto, né? Esse Conselho de Segurança precisa ser reformado, e não é só com a ampliação do número de membros permanentes, né? Como reivindicam o Brasil e outros países que querem ser membros permanentes. É preciso acabar com esse poder de veto, ou criar uma outra regra, né? Pelo menos mais democrática, menos concentradora de poder na mão dos 5 países que têm essa prerrogativa. Isso não pode continuar assim, né? Porque nós vimos os Estados Unidos usando esse poder para manter uma situação de calamidade. As reações estão ocorrendo no mundo inteiro, muitos protestos, né? E isso vai resultar numa reação muito mais unificada do mundo árabe, do mundo islâmico contra os Estados Unidos. Depois eles não sabem por que ocorreu o 11 de setembro, né?
Não estou justificando o 11 de setembro, mas o 11 de setembro aconteceu porque havia essa indisposição enorme contra os Estados Unidos e sua política no mundo, aquele big stick, o chicote do mundo, que eles querem usar para interferir em países, derrubar governantes, tudo supostamente em nome da liberdade, da democracia, etc.